Fala galera, tudo beleza? Aqui é o André. Hoje eu queria falar sobre um tema que algumas pessoas já vieram falar comigo pessoalmente, outras já mandaram mensagens nos próprios vídeos e tudo mais, eu tentei responder ali, mas eu queria fazer esse vídeo um pouquinho mais elaborado. Então vamos lá, hoje vão ser 7 dicas que na minha opinião vão ajudar muito você a melhorar na sua carreira de desenvolvedor de software. Então, bora lá! Bom, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que essas são meramente dicas. Existem muitos outros tópicos que podem ser discutidos, que podem ser trazidos à tona, mas aqui são 7 coisas que eu pesquisei que me ajudaram bastante na minha carreira e que eu queria passar para vocês. Então, bora lá. Número 1. Padrões de projeto. Padrões de projeto é uma coisa que sempre vão perguntar para você em entrevistas e que é extremamente útil no seu dia a dia como desenvolvedor. Não quer dizer que você precisa sempre, para qualquer coisa que for implementar, tentar colocar ali um padrão de projeto, mas se você simplesmente saber deles, saber como eles funcionam e tudo mais, e também, claro, não precisa saber de todos, saber ali dos principais pelo menos, vai ajudar muito você a desenvolver soluções melhores, ter um código mais legível e evitar fazer gambiarras às vezes para solucionar alguma coisa que poderia ter uma solução diferente, mais simples. Número 2. Clean Code, ou código limpo. Bom, esse é um tema que até mesmo quando eu pesquisei, eu falei já bastante sobre isso na minha própria carreira com outras pessoas e tudo mais, em várias discussões, mas agora eu fui pesquisar realmente para fazer esse vídeo e vi que Clean Code pode inclusive, você pode ler o livro, né, que é muito bom, mas também é uma coisa um pouquinho subjetiva, o que é Clean Code. Mas basicamente é você seguir certas normas que vão fazer o seu código ser legível. É você usar padrões de projeto, usar qualquer coisa que seja que tenha o seu poder para fazer o seu código ser o mais legível possível. Isso inclui inclusive formatação do código, como você vai separar em métodos, em classes. Então você ser conciso com aquilo que está escrevendo e fazer com que quando alguém for depurar ou simplesmente for navegar pelo seu código, que consiga navegar de uma forma que faça sentido, que você não precise colocar 1000 comentários para todos os lados, que não precise ter toda uma documentação só para explicar como uma classe, um método ou até mesmo uma variável funciona. Aqui entra um pouco também que, vamos dizer assim, você entra num novo projeto e aí então você pensa, agora eu sei todas as melhores práticas para escrever um código limpo, maravilhoso, aí você vai lá e escreve uma classe nova, mas aquela classe tem padrões completamente diferentes do resto do projeto. Na minha opinião, isso não vai ser Clean Code, porque outra coisa que entra aqui também é você conversar com o time, ter convenções de como o código deve funcionar. Então parte disso também é todas as classes dentro de um projeto seguirem mais ou menos algumas normas ali de formatação, de organização e tudo mais, para que você não entre numa classe e está de um jeito, entre no outro e está de um jeito completamente diferente. Pode ser que aqueles dois jeitos são bons, mas se você tem um padrão diferente em cada classe, aí dificulta um pouco ler o código de um projeto como um todo. Dica número 3. Você dominar muito bem uma linguagem e um framework. Então o que eu quero dizer com isso? Vai ajudar muito você ir a fundo e dominar muito bem uma linguagem e um framework, porque dessa forma você vai ter aquele entendimento profundo daquilo, você vai saber explicar ele de fora a fora, você vai saber implementar várias soluções diferentes dentro daquilo, em vez de ter só um conhecimento raso sobre várias coisas diferentes. Aí, se um dia você precisar aprender uma outra linguagem, um outro framework, geralmente fica mais fácil do que se você tentar dominar o mundo inteiro de uma vez só. Uma vez que você domina muito bem uma linguagem, é muito mais fácil você transpor aquele conhecimento para outras linguagens, mesmo que ela tenha uma sintaxe diferente, mesmo que ela tenha uma implementação bem diferente por trás de como ela funciona, você vai conseguir fazer analogias entre uma e outra, facilitando o seu entendimento. E a mesma coisa se aplica a um framework. Tanto faz se você vai estudar alguma coisa de back-end, no meu caso eu sei bastante de Java Spring, por exemplo, ou se você quer estudar front-end. No caso, eu conheço bastante de... Bom, JavaScript tem que saber, né, para front-end, mas eu gosto bastante de Angular. Inclusive agora estava estudando um pouquinho de React. E, como eu falei, estudando agora o React, como eu trabalhei bastante tempo com Angular e dominei ele relativamente bem, está sendo relativamente tranquilo para eu aprender React, porque eu estou aplicando várias coisas que eu já sabia antes, por mais que os dois frameworks tenham suas diferenças. Número 4.
participa ativamente de discussões e de reuniões. Pessoal, eu sei que às vezes é bem chato aquelas reuniões onde está se discutindo como é que vai ser uma nova funcionalidade, como é que vai implementar, mas é muito importante para você ter visibilidade e para as pessoas verem que você tem conhecimento, que você está interessado. Então vai participar de uma reunião, faz pergunta, participa, dá a sua opinião, até mesmo porque dessa forma as reuniões passam bem mais rápido, vou falar para vocês. É muito melhor estar numa reunião e participar dela quando você vê já acabou, do que estar lá assim pensando, caramba, quando é que vai terminar essa reunião? Então participe ativamente, não só a reunião, mas qualquer discussão que estiver acontecendo, que aí a sua visibilidade vai crescer bastante e isso ajuda a sua carreira e ajuda também o seu conhecimento. Número 5. Isso é uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade na minha vida, eu sou uma pessoa um pouquinho impulsiva. Então às vezes eu penso numa solução e eu quero sair fazendo. Então essa aqui é uma dica muito boa. Não saia fazendo as coisas simplesmente que vem, a primeira coisa que vem na cabeça e sai fazendo. Tenta sempre parar, raciocinar, pensa, será que essa aqui vai ser mesmo a melhor solução? Antes de aplicar um padrão de projeto, antes de sair refatorando o mundo, analisa qual vai ser o melhor custo-benefício, analisa se aquela solução que você pensou primeiro não vai ter algum impacto negativo, para só depois então começar realmente a colocar em prática. Número 6. Preocupar-se com testes e cobertura de código. Gente, não tem como ter um código fácil de manter se você não tem bastante teste, né? Porque se você não tem bastante teste no seu código, você vai lá, faz qualquer alteração e aí começa a bater aquela insegurança. Será que a minha alteração quebrou alguma coisa? Será que não quebrou? E a melhor forma de você saber é ter uma boa cobertura de código, é ter teste de integração, ter smoke test, né? Quando você vai fazer deploy para algum ambiente, você consegue rodar um teste lá só para garantir que está tudo ok. Então não é só a cobertura de código, mas é ter vários tipos de teste diferentes, teste de performance, para ter certeza que quando você fez uma alteração não vai quebrar nada. Por exemplo, teve uma vez que eu fiz uma alteração no código na inocência. Aí depois, quando a gente foi rodar os testes de performance, a gente viu que ficou umas 30 vezes pior, mais ou menos, porque eu não me dei conta que uma certa função pesada que eu estava precisando chamar, estava sendo chamado dentro de um loop. Assim, falando dessa forma parece simples, né? Pô, você não viu que estava sendo chamado ali? Mas era um código complexo. A gente conseguia facilmente isolar aquilo fora do loop. Então, a gente fez isso, isolou fora e a performance voltou ao normal. Então, é muito importante ter cobertura de código e ter também vários testes diferentes. E um extra aqui também é TDD, Test Driven Development, que é você implementar o teste antes mesmo de implementar uma classe nova, um método novo, algo assim. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu falo de XP, Extreme Programming e a utilização de TDD. Então eu vou deixar aqui em cima se você quiser dar uma conferida lá. Então vamos à última, número 7. Essa é refatorar e depurar. Coloquei os dois juntos aqui porque eu considero que são duas coisas necessárias para você ter um bom entendimento do código e para manter o código. Então refatorar seria assim, você está vendo lá que precisa fazer uma nova alteração e o código não está muito legal, então em vez de você simplesmente colocar a sua solução nova por cima de um código que já não tem uma base sólida, às vezes vale a pena você refatorar um pouco aquele código antigo e a partir dali então conseguir dar uma solução bem melhor para aquilo que você está fazendo. Ou até mesmo às vezes, se o projeto está indo um pouco mais devagar e tudo mais, você conversa lá com o gerente de projeto, com o Scrum Master, seja lá quem for, e fala assim, ó, agora está mais devagar, então tem uma classe ali que eu sei que não está muito legal, será que eu posso tirar um tempo para refatorar ela? Aí depois um dia, se precisar colocar uma funcionalidade nova em cima dela, vai ser bem mais fácil. Ou então para testar também e depurar. Bom, quando você está criando uma funcionalidade nova, às vezes você vai lá e pensa, beleza, vamos testar agora. Manda rodar ou até mesmo roda um teste e não funciona do jeito que você queria. Você vai ter que depurar o seu código. Ou então aconteceu um bug, um erro em produção, qualquer coisa que seja, é um conhecimento necessário ter depurar o código. Seja lá qual é a linguagem que você usa, qual é a IDE, qual é a ferramenta, né? É muito importante ter esse conhecimento. Bom, para você que aguentou então até aqui nesse vídeo, aqui vão dois extras que eu acredito que podem ajudar bastante a alavancar a sua carreira. Um deles é ser um desenvolvedor full stack, que é o quê? Você saber alguma coisa de back-end e saber alguma coisa de front-end também. O front-end pode ser tanto a parte web, quanto pode ser mobile também. No meu caso, eu conheço back-end e web mesmo.
Eu acho até que o web, no geral, tem mais aplicabilidade, tem mais vaga e tudo mais, mas de repente se você se interessa por desenvolvimento mobile, né, vai lá, manda ver, porque também tem bastante área para isso. E o outro extra é, como eu falei já no início do vídeo, não existe só esses conceitos que eu estou falando aqui. De repente você está pensando, pô, eu não acredito que ele elencou esse 7 e não falou de X. Assim, tem muita coisa que pode ser falada, né? Mas se você de repente já sabe tudo isso que eu falei, já domina e quer estudar uns conceitos extras, eu vou tentar deixar alguns aqui a mais, beleza? Então um deles é KISS, que é Keep It Simple Stupid, ou Keep It Stupid Simple, que seria então, né, mantenha isso simples, estúpido, meio que chamando a pessoa de estúpido, né? Ou então mantenha isso estupidamente simples. Então, se você ficar interessado, tenta dar uma pesquisadinha sobre isso. Eu não vou elaborar esses extras aqui, mas só para colocar aqui nesse vídeo. O outro é o conceito SOLID, Solid Principle, né? Eu nem lembro agora o que é a sigla inteira, mas também é bem interessante dar uma estudada. Coloca ali no Google princípio SOLID ou Solid Principle que você vai achar o que eu tô falando. E o outro que eu queria comentar é YAGNI, You Ain't Gonna Need It. Basicamente você não vai precisar disso, que é um conceito que é para você não implementar mais do que o necessário. E se você procurar sobre esses conceitos que eu estou falando, seja através da Wikipedia ou de livro e tudo mais, eu tenho certeza que vai apontar para outros conceitos ainda, que tem muitos outros que você pode estudar para ser um excelente desenvolvedor. Então era isso aí que eu tinha para hoje, espero que vocês tenham curtido. Se tiver um conceito muito importante que eu não falei aqui, você está até agora indignado com isso, deixa aí no comentário, chama a minha atenção para eu saber, beleza? Então a gente se vê na próxima. Valeu!